Tá? Muito boa noite para quem está aqui com a gente, Carol, Moni, quem está chegando por aí. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde para quem está vendo a gravação, que vai ficar disponível por algumas horas para vocês, tá? Bom, é uma alegria ter vocês aqui para a gente se perguntar primeiro algumas coisas, né? E a partir disso entender é, qual é a nossa função, né, no meio de tudo isso que está acontecendo no mundo agora. Aí você fala, nossa, que coisa genérica. Não, mas por isso que eu mandei essa enquete mais cedo ali para vocês, né? É, a gente, como profissional da saúde, terapeuta, é, todos nós, acredito aqui, temos uma missão. Às vezes a gente não tem ela exatamente clara ainda na nossa frente, mas é uma questão da gente trabalhar em cima disso. Então, qual é a missão, né, da gente como cuidador profissional de saúde, né, em primeiro lugar, né? Cuidador e curador, né? É cuidar e curar, né? É, querendo ou não, independente do que nos trouxe até aqui, inconscientemente a gente fez esse caminho, né? Ou conscientemente. Aí vai depender de cada. Eu fiz conscientemente, inconscientemente eu sempre soube, e aí eu vim para a área da saúde, desde sempre era isso que eu ia fazer. Mas esse é o ponto. Nossa missão é cuidar, é curar quando possível, né? Aí a gente vem para o segundo lugar, segundo momento. Como a gente pode fazer isso de uma maneira a atingir o maior número de pessoas possível? Então, a gente tem, por um lado, o nosso trabalho no presencial, que é o que todo mundo sempre fez, né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano é assim, né? Das conexões e a gente vamos dizer assim, se conecta e executa o trabalho, principalmente de uma maneira presencial, seja no hospital, seja no consultório, na tua sala onde você realiza os seus atendimentos, você está presente lá. O fato é que quando você está presente lá, você está entregue àquela pessoa, certo? Ok. A questão é que, sob esse ponto de vista, o melhor atendimento mais exclusivo, sem dúvida, seria esse. Mas, o que a gente observa lá no final das contas? Que a gente está usando todo o nosso potencial para lidar com uma pessoa por vez ao longo do período de 24 horas. Então, por mais que a gente queira, a gente tem uma limitação em como oferecer isso para as pessoas, em como executar a nossa missão. Então, isso era uma coisa que, de princípio, eu nem conectava comigo. Eu não entendia muito bem isso. Por quê? Porque eu só achava que tinha, né, que o único jeito possível da gente ser médico, curar e tal, era como? Era presencialmente, ainda mais eu, Mônica, que também está aqui, né, colega partilha disso, a gente que lidava com a parte cirúrgica, né? A gente, basicamente, literalmente, tinha as coisas na nossa mão mesmo, né? A abertura, o fechamento, retirada, né, do problema com a mão. Só que isso só podia ser feito presencial. O ponto é que chegou num determinado momento da minha vida que as próprias circunstâncias que aí hoje a gente entende, né, como os chamados do universo mesmo, que lá atrás eu não entendia. E tanto não entendia que fiquei batendo cabeça há anos a fio. Anos, né? No mesmo lugar, mesmo com estresse, mesmo com brigaiada, né? Mesmo lutando por aquilo que era o certo, indo contra quase um sistema inteiro, né? Faz parte, né? Mas o fato é que chegou num ponto que o próprio universo me tirou de lá. Por quê? Porque, primeiro, aquilo me adoecia, lá em última instância, aquele ambiente, a maneira como as coisas eram feitas, a maneira como às vezes a gente via coisas que não falavam muito de acordo com aquilo que a gente acredita, né? E muitas vezes tinha que engolir sapo. Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa é que, a partir do momento que o corpo começou a adoecer, e eu não achava a causa daquilo ali, a causa física, por quê? Porque não tinha, né? Dores cervicais, dores lombares, e exame normal, ressonância normal, né? Então, olha aí a Carol arrepiada, me identificando comigo. Então, vão ouvindo, gente, vão ouvindo. É, a, as dores vinham para mim, me sinalizavam incansavelmente, e eu tinha bastante dor, tanto cervical quanto dor lombar, né? Isso foi numa transição, né? Foi uma transição de pontos, né? E não tinha nada, o exame não tinha nada, tava normal, né? Fiz 3 ressonâncias, não tinha hérnia de disco, não tinha nada.
que justificasse aquela dor, nada físico que justificasse aquela dor. Nesse ponto, eu falei pra mim, falei, pô, não é possível, gente. Nossa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que tá fora do lugar aqui. Eu vou buscar o que é, porque eu não tô aguentando mais, né? Eu não tô bem com isso. E eu preciso chegar nessa resposta. E aí eu comecei a estudar. E, simultaneamente a isso, muitos canais começaram a se abrir. E aí entrei nesse estudo, né, dos sonhos de Jung, da interpretação de sonhos, entendimento de como isso pode nos ajudar muito a clarificar as coisas. E aí eu entendi, finalmente, que a minha questão era o ânimo negativo, né? Aqui, ó, na cervical do lado esquerdo, né? Era autocrítica, auto-julgamento, era, né, o auto-sacrifício, né? Achando tudo lindo isso, né? E trabalhando, sendo a filha do pai, né? Sempre a filha do pai, né? Achando sempre um pai na minha vida ali para mostrar que eu era boa, que eu podia, que isso, que aquilo, e sem achar reconhecimento no final, porque eles não querem isso mesmo, né? Não é interessante que a gente seja reconhecida, não é interessante que, que as pessoas observem, né? Vamos dizer assim, a tua capacidade, né? Então, tudo bem. E assim foi, né? Depois de tudo isso, o que aconteceu? Eu comecei a juntar esses pontos, e aí, a partir do momento que eu compreendi aquilo e vi o que eu precisava fazer, que era dar limite, basicamente, né? Eu consegui entender, eu consegui entender que eu tinha uma missão maior. E essa missão maior dizia respeito a ajudar outras pessoas a não passarem por aquilo que eu estava passando, né? Então, a partir desse ponto, desse momento, eu comecei a estruturar uma metodologia. E essa metodologia eu comecei a trazer para o digital depois de 1 ano e meio, depois de um sonho iniciático, para resumir bem a história, tá? Nesse lugar foi onde a medicina simbólica entrou na minha vida, né? Na verdade, eu estruturei isso aí, né? E aí eu comecei a atender pacientes assim. E os pacientes começaram a apresentar respostas e resultados positivos da mesma maneira, né? Eles começaram a ter respostas, né? Primeiro, respostas externas, ou seja, clinicamente eles melhoravam, e respostas internas, né? Eles evoluíam, na verdade, né? Eles evoluíam internamente, por quê? Porque é o chamado deles, né? Na verdade, certo? Então, eu teria a possibilidade de expandir isso. E foi o que eu fiz, né? Eu comecei a trazer isso aqui para online a partir do momento que a Vortex foi criada. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona, para que vocês consigam entender do que eu estou falando e consigam deixar isso de uma maneira, vamos dizer assim, palpável, né? Nesse sentido. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. E vamos fazer o desktop mesmo. E aí eu compartilho. Não é aqui, ó. Então, a nossa formação, ela te leva para um outro nível, tanto no ponto de vista terapêutico, né? Porque você pode utilizar isso como um nicho autêntico, que a gente fala, né? Então, não precisa necessariamente você englobar tudo dentro do teu serviço, né? Mas você pode trabalhar em cima de pedaços que tem dentro da medicina simbólica, como, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês, como, por exemplo, os níveis de investigação, que é algo super importante, né? O físico, mental e conectivo, ou como, por exemplo, a anatomia e a simbologia, e trazer isso para dentro do que você já faz, exemplo, né? Ou que você amplie, né, esse leque. E isso vai te levar para um lugar que a gente chama nicho autêntico. Estava comentando com Clarinha, Clara do Vale, né? A rainha da marca pessoal e vendas de auto-ticket. E isso é algo que não só vai ajudar muito os teus pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm sintomas recorrentes, aqueles sintomas que vão e voltam e ninguém nunca sabe de onde é, e olha para a cara do paciente, a gente olha com aquela cara de taxa e fala assim, seu plano, não tem nada seu exame, né? Mas a pessoa continua ruim. E aí você continua prescrevendo e achando que tá tudo certo, né? Quando na verdade não é assim, né? Ele vai melhorar um tempo e depois ele piora. Então, quando a gente está nesse lugar,
a incorporação de algo novo pode te levar para um outro nível, tanto no sentido terapêutico mesmo, enquanto médico, dentista, enfermeira, psicóloga, terapeuta, nutricionista, personal trainer, o que você fizer e lidar com o corpo humano e com outra pessoa do outro lado, vai te ajudar. E segundo, que isto por si só já te possibilita com que você leve o teu trabalho, envelope o teu trabalho em um modelo online, por exemplo, se você desejar, e traga para o online esse conhecimento que você já adquiriu e já pode utilizar no offline. Desta forma, o que acontece? Você vai poder trabalhar com tickets mais altos desde o princípio. Por quê? Porque você vai estar dentro de um nicho autêntico que a gente fala. Você vai ter algo que é autoral, ou seja, você vai pegar uma parte disso aqui, juntar com a tua parte, você vai criar uma coisa tua. Isso é autoral, entende? Então, independente do que seja, isso pode te levar a outros patamares. Agora, é claro, o que é idealmente a gente, vamos dizer assim, contemporiza, pensa, né? Que isso seja feito com estratégia. Porque se você não tem estratégia para realizar isso, o que acontece? Às vezes a gente fica batendo cabeça e dando murro em ponta de faca. E você continua fazendo a mesma terapia, ou você continua aplicando um pouquinho ali ou lá, faz um cursinho aqui, uma coisinha lá, mas você não tem a prática, você não tem a mão na massa, você não tem a supervisão daquilo, né? A não ser que você faça uma pós-graduação de 2 anos, pelo MEC, bababá. E aí é o seguinte, né, gente? Quem é que tem 2 anos hoje para fazer isso, né? Quem é né? Inclusive quem tem esse valor todo, né, de uma formação inteira de 2, 3 anos, né? A não ser que você realmente dê aquela guinada na tua vida e ache isso necessário. O que eu te ofereço aqui é a possibilidade de você fazer isso de uma maneira mais enxuta, mais compacta, direcionada e com a supervisão durante esse período que você está, seja 30 dias, seja de 3 meses. Hoje nós vamos estar falando da abertura da turma T4, que é a turma da Vortex Formação, Vortex Kiro, de 3 meses. Então, se você está aqui, se você está vendo isso logo em seguida, fique atento, por quê? Porque você tem a possibilidade de fazer uma formação com certificação, inclusive ela está sendo pleiteada, certificação pelo MEC, e você é capaz de absorver esse conteúdo e fundamentar e incorporar no teu trabalho, sendo profissional de saúde e terapeuta, que é o nosso objetivo aqui. E segundo, de entender o modelo de negócio digital que a gente tem e que já gerou múltiplos 6 dígitos pra gente nesse último ano e meio. Eu saí das minhas CLTs. Hoje literalmente eu vivo do digital. O maior clichê que seja isso. É isso que eu faço hoje. E eu tô maravilhosamente realizada aqui. Muito mais que eu podia estar. Se eu soubesse, eu estava aqui antes. Eu acabei de falar isso na minha sessão aqui da Dreams. Se eu soubesse, eu estava aqui antes. Por quê? Porque a minha vida hoje não tem nem comparação. O que era e o que é hoje. Não sei como é a tua vida, não sei como foi a tua jornada, a tua estrada. Eu posso falar por mim, mas o que eu posso te dizer aqui? Que eu posso te proporcionar essa estrada, caso seja o teu desejo de se liberar dessa ditadura de plantão, essa coisa arada toda, tá? Então, e aí a gente vem para qual ponto? O ponto é onde a gente coloca, né? Parar de vender hora, né? Parar de estar atrelado às 24 horas do teu dia, por quê? Porque você vai ter um limite de entrega, você vai ter um limite de entrega da tua missão, você vai ter um limite de atendimento para os seus pacientes. E o mercado digital hoje permite que a gente consiga fazer isso de uma outra maneira, completamente escalável. Então, só que tem que ter estratégia para isso. E essa estratégia a gente passa aqui, né? Esse modelo a gente passa aqui dentro da Vortex, numa das sessões. Então, ou seja, fim das contas que a gente dá 2 formações em uma, tá, gente? Só para vocês entenderem. Quem tá dentro aqui sabe, né? As mulheres estão chegando agora e executando isso agora, né? Enquanto as pessoas vão te falar, faça mais uma especialização, faça, né, outra pós-graduação, é o que eu tô te falando. Aumenta o teu conhecimento, muda o teu modelo de atendimento para aquele com potencial de escala e que melhore a tua geração de renda, associado à melhoria dos resultados do teu paciente. Ou seja, gente, isso é um ganha-ganha. É aquela velha história, né? A gente consegue trabalhar muito bem, muito claramente, essa parte terapêutica e da fundamentação, que são 8 módulos, mais de 30 horas de material gravado, mais sessões quinzenais dentro desses 3 meses da formação. A cada 15 dias a gente se reúne, mais um grupo de supervisão em que a gente se fala todo dia praticamente, onde a gente troca dúvidas sobre condutas, pacientes, até mesmo dúvidas pessoais. Tudo isso é visto ali dentro desse grupo de supervisão. E junto com isso, a gente ainda fala da parte business, né? Por exemplo, amanhã a gente vai fazer um hot seat, né? Tá dentro da nossa sessão quinzenal. Se você entrar aí, inclusive, já pode
participar junto com a gente desse Hot Seat amanhã. Carol e Moni estarão lá, onde a gente vai falar justamente sobre essas questões de dificuldade de trazer o trabalho para cá, para o mundo digital. Por quê? Porque todo mundo fica no mundo das ideias. Porque ninguém ensinou isso pra gente na faculdade. Ninguém trabalhou essa ideia de, vamos dizer assim, de branding, de marketing, de estratégia de vendas, de entendimento do modelo de negócio, de como eu posso otimizar o meu servir para trazer aqui. E o que o digital proporciona, nenhum outro lugar vai proporcionar, gente, para vocês. Que é a possibilidade de, primeiro, ser dona da tua vida, dos teus horários. Segundo, com um custo muito menor do que ter um consultório, ter uma secretária, ter agendamento, ter ferramentas. Terceiro, com um risco muito menor, também por conta disso. Por quê? Porque no físico a gente tem que fazer tudo isso. Aqui dentro é a gente, o computador, o nosso conhecimento. Né? Claro, obviamente, ferramentas de estruturação, tudo isso. Como eu falei, tem que ter o modelo. Né? Você tem que ter o modelo, tem que ter a estratégia. O ponto é que eu passo para vocês aqui esse modelo pronto. Esse modelo já traçado, validado e replicado por vários outros profissionais que já fizeram a formação, estão fazendo a formação e as nossas mentorias individuais, onde a gente também fala sobre isso, certo? Então, o meu ponto aqui com vocês existe uma possibilidade grande de você mudar a tua vida, literalmente. Eu aqui tô te oferecendo os instrumentos, tanto do ponto de vista terapêutico, ou seja, a fundamentação da medicina simbólica, quanto do ponto de vista modelo de negócio, ou seja, não é só uma estratégia isolada, é um ecossistema que você pode montar. Um ecossistema, o que é um ecossistema, Carla? São várias coisas, vários produtos, vários canais. Ai, meu Deus, é muito para mim, eu não quero tudo isso. Tudo bem, começa devagar. Começa com uma coisa, começa com uma rede, começa com uma escada. Quem viu a aula ontem minha que eu passei no nosso grupo também está entendendo do que eu estou falando, né? Tem N estratégias para a gente utilizar dentro aqui do mercado digital. Então, o meu convite para você se você é profissional da saúde, terapeuta, não está feliz com o teu momento, seja porque ou é um ambiente de trabalho ruim, ou é um framework que não está funcionando mais, ou você é escrava das horas, né? Como a maioria de nós aí um dia foi ou e tudo mais, né? Escrava das horas de plantão, escrava da biometria, é dedinho para tudo. Mas é a segurança, o trabalho concursado, tá ok, tá entendendo? Não tô falando para ninguém sair de nada, tá? O que eu tô falando para vocês é que é muito possível de você ampliar teu horizonte e fazer uma transição de carreira no meio disso. E você consegue fazer isso com planejamento. E aqui eu te ofereço as duas ferramentas. A parte terapêutica, no sentido de você poder trabalhar nas tuas ferramentas que você já tem, agregar as ferramentas da medicina simbólica, e a parte do marketing digital. Que marketing, Carla? Só marketing propaganda? Não, modelo de negócio. Né? O marketing é uma parte. Né? Estruturação de produto, precificação, marketing e vendas, o CS, que é o Customer Success, tudo isso englobado nesse modelo. Ai, meu Deus, parece uma coisa muito difícil, é muita coisa, é muita aula. Não é, gente. E eu vou dizer para vocês, dentro da formação, vocês têm 1 ano de acesso. 1 ano de acesso a todas as atualizações. Ou seja, você fica 3 meses com a gente nessa turma 4, você entra com 3 meses, mas você vai acessar tudo isso durante 1 ano. E você vai pegar as atualizações, ou seja, as reuniões que a gente fizer, as aulas extras que a gente colocar, todas as aulas bônus, a mais você vai pegar durante esse ano. Isso significa, né? A única coisa que não vai ter, por exemplo, digamos, eu vou fazer, fiz lá os 3 meses, eu fiz 1 mês e não quero continuar, não vou dar o upgrade e tudo mais. O que acontece? Não tem o grupo de supervisão, né, que é ali o contato direto com a gente, e não tem os hot seats, né, daí você fica somente na plataforma, tá? Mas para todo mundo que entra hoje na nossa turma, na T4, né, se você tá vendo isso depois, fica o meu convite para que você acesse, para que você se inscreva e para que você esteja amanhã já com a gente. Não precisa ver as aulas antes nem nada. Amanhã você chega lá e a gente já começa o trabalho introduzindo para você do que a gente está falando realmente, tá?
Como vocês sabem, tem aqui duas mentoradas amadas, queridas, que estão com a gente nesse momento. Elas mesmas já deram o depoimento delas aqui. Uma aqui, inclusive, né, se identificando e tudo, e adorando tudo. A Mônica mudando o espectro de atividade dela, de vida, né, por conta disso. Então, não é só uma transição de carreira, é uma transição de nível de consciência também. E aí eu vou te dizer que a gente chega em que lugar? No lugar do cumprimento da nossa missão com uma ampliação ainda disso. Por quê? Porque a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas, cuidar de um número muito maior de pessoas, curar um número muito maior de pessoas, mas com muito menos trabalho e desgaste e muito menos sofrimento. Isso eu digo assim, eu vivenciando a minha história, validando o método e os alunos e alunas que validaram isso também ao longo das primeiras turmas e ao longo das nossas mentorias individuais. Certo? Então, gente, fica esse convite aqui para vocês. Pra vocês entenderem a formação. Bom, uma formação, né? Uma formação. Ela, com certeza, não sairia por menos de 12 mil reais. Isso vocês podem ter certeza, tá? Por quê? Porque você tem acesso a um ano. Você vai ter todo o suporte durante um ano, né? Mas, para quem está aqui, para quem está na sessão e vir essa sessão depois, a gente tem a possibilidade de fazer essa formação durante os 3 meses, né, a nossa turma Vortex, pelo valor de 325 dividido em até 12 vezes, tá? No cartão, 2 cartões, etc. Dá para fazer tudo isso aí via plataforma sem problema nenhum, tá? Ah, mas eu já sou da formação, eu queria, né, fazer o upgrade. Lógico, você tem o desconto, né? Vamos dizer assim, a gente tira, né? A gente subtrai o valor do que você já pagou, né? Obviamente, quando você faz o upgrade, tá? Então, gente, esse valor, ele é o valor que vai ficar enquanto a sessão tá on aqui e até amanhã à noite, tá? Então, para quem tá vendo isso amanhã de manhã cedo, amanhã de tarde, mande um oi no WhatsApp para a Andressa do suporte, porque ela vai saber que você viu a sessão, ela vai saber que você tá sabendo desta oferta e que essa oferta finaliza amanhã à noite. Amanhã é 18 horas, geralmente é quando os links expiram, tá certo? Então, eu espero vocês lá pra gente já daí amanhã mesmo, que é a nossa sessão, às 19 horas, estejamos todos juntos para que a gente possa começar a discutir sobre isso e introduzir vocês ao maravilhoso mundo da medicina simbólica e do modelo de negócio digital que te liberta de CLT, biometria e de qualquer outra situação aí que você esteja vivendo que não tá legal no teu momento. Porque senão você não estava aqui, que eu sei, né? E eu, como você, eu enxergo isso, eu entendo, eu acolho isso, mas eu te digo, tem jeito de sair disso. Você não precisa ficar refém. Eu sou prova viva disso. Nossas alunas aí, todas fazendo transição de carreira, também são prova disso. Nossos mentorados individuais. É o mesmo modelo, gente. É o mesmo modelo. Só quem está só na parte business não acessa os conteúdos da medicina simbólica. Mas, para os profissionais de saúde e terapeutas, vocês acessam as duas coisas aqui com a gente. Combinado, gente? Então, um grande beijo para vocês. Primeiro, eu quero saber se tem uma dúvida. Carol, quer falar alguma coisa, Carol? A respeito aí do momento, ou tem alguma dúvida? É só mandar para a gente aqui, tá? Quem está vendo isso depois, pode mandar as dúvidas também, tanto no grupo, quanto no nosso canal particular, ou falar comigo no direct do Instagram mesmo. Pode mandar, doutora Carla, eu vi a sessão, né? Tá certo? E eu aguardo vocês na nossa próxima etapa dentro da Vortex, combinado? Então tá joia. Beleza, Carol? Amanhã então, tá? A gente se vê lá. Um beijo, beijo para vocês. Espero vocês amanhã também, ok? Façam a inscrição e não percam.